Aí galera, tranquilo, na boa. Olha o que chegou. Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Demorou pra caramba. Olha que bonita essa encadernação. Gente, tudo de bom. E entre tantos assuntos, e eu percebi que num vídeo não dava, são muitos assuntos, eu escolhi um subtítulo, que é o 3.5. Ensinar exige tomada consciente de decisões. O título já é bacana, tomada consciente de decisões. E por quê? Porque nesta obra, neste item, vai aparecer a informação de que a educação tem que ser política, que não existe neutralidade, né? E que, portanto, o ato de educar, o ato de ensinar, pressupõe escolhas, pressupõe tomada de decisões. Quanto ao estudante, também, ele, ao ser, abre aspas, ensinado, né, ele também é educado. Por quê? Porque ele, ao ver as decisões do professor, poderá tomar as suas decisões, que poderão ser conforme, similar às experiências que o professor traz, quanto pode ser contrárias às experiências, às ações, práticas desse professor. Quando falamos de tomada de decisões, logo falamos de política. E aqui, evidentemente, que nós estamos falando, por óbvio, por elementar, a política partidária. Paulo Freire usa o termo politicidade, ou seja, educar a envolver-se com a politicidade. Bem, e aqui ele traz nesta obra, mas consubstanciada nas outras, então não essa obra sozinha, ele começa nos dizendo que o ser humano é um ser inacabado. Depois nós vamos entender por que da politicidade. Somos seres inacabados, somos seres que temos futuro. Como assim? Somos seres, portanto, que não tendo pré-determinação, nós somos sujeitos livres e que construímos o nosso futuro. O nosso futuro não nos é dado, não é algo pronto, né? E, portanto, ele usa até o termo esperança, ou o verbo esperançar, que nada mais significa que temos fé de que há um futuro e que vale a pena lutarmos por ele. Veja, sendo que nós somos livres, que temos futuro, que temos amanhã, por isso nós somos sujeitos educáveis. Porque se tudo fosse pré-definido, o que seria educação? Seria impossível, né? Talvez um pouco mais, um pouco menos dos hábitos, né, costumeiros. Hábito costumeiro é terrível, mas enfim, além dos hábitos, podemos aprender alguma coisa em outra, que nem os nossos cachorrinhos, né? Mas não, nós podemos muito mais. E por que podemos muito mais? Porque não somos determinados. Temos, portanto, liberdade de escolha. Educar, portanto, é aprender. Educar, portanto, é ter esperança de que eu posso ser melhor amanhã, que eu posso ser diferente do que eu sou hoje e que posso, junto com a realidade e junto com as pessoas que estão comigo, eu posso promover mudanças. Percebam que se eu sou livre, eu, professor, sou livre para pensar a educação. Se o meu aluno, se meu estudante, se o aprendiz, ele é livre, porque o futuro dele não está escrito, ele também toma decisões, significa que, eticamente, tanto o professor quanto o aluno, mas se pensar o professor adulto e o aluno adolescente ou criança, seria mais o professor, é necessário que ele pense eticamente quais escolhas que ele vai fazer, que postura ele tomará no ato prático, no dia a dia do ensinar.
Não só os conteúdos, mas o como, os exemplos que vai dar, a postura, a aceitação do pensar do aluno, a questão da disciplina. Tudo isso são posturas que o professor tem que escolher. Tem que valorar isto para poder escolher aquilo. Percebem? É preciso pensar o que o aluno aprenderá, o que o estudante aprenderá com a minha postura. Isso é ético. Isto é um pensamento ético. Porque eu sei que eu estou ajudando, eu sou corresponsável pela evolução intelectual daquele sujeito que está momentaneamente sob os meus cuidados intelectuais. E se eu estou falando, se Paulo Freire fala em que somos livres e, portanto, fazemos escolhas, o fato de fazermos escolhas são escolhas políticas. São escolhas de pessoas que vivem num contexto histórico, vivem num contexto econômico, vivem num contexto educacional real e que, portanto, ele tem que fazer escolhas a partir desta realidade. E esta realidade é que vai me ajudar a formar um cidadão, muito mais que um sujeito que aprende para vestibular, aprende para emprego, mas um cidadão. Eu preciso formar alguém que também é ético, porque aprendeu comigo, professor, ou experienciou um tipo de ética comigo, professor. Ele também poderá tomar decisões também bastante refletidas. E percebam que a politicidade, o que é a politicidade, ou agir político, no pensar do Paulo Freire, né? A política é no contexto histórico, no contexto econômico, nos contextos familiares, nos contextos onde a pessoa mora, né? A partir daí, tomarmos juntos decisões que favoreçam a uma aprendizagem e esta aprendizagem dê as condições deste cidadão, se criança, esse futuro cidadão, muito cedo cidadão, né? Dar as condições para que ele transforme esta realidade. Portanto, a politicidade, o professor ser um exemplo de liberdade, de respeito, de fraternidade, de criticidade, um exemplo de eticidade para que o estudante, espelhado nisso, tome suas próprias decisões, mas decisões éticas, decisões que promovam a transformação social. Então percebam que é obrigatório ao professor. Gente, é obrigatório ao professor, sendo livre, se perguntar: ensinar para quê? Ensinar o quê? Ensinar como? Disciplinar. O que é disciplinar? O que é o melhor e o pior nesse contexto, nesta sala de aula? Essas são perguntas políticas, porque são éticas, porque são críticas, porque tem a ver com minhas ideologias, né? E por ser ética, pressupõe essas reflexões todas o respeito ao educando, às suas opiniões, a seu jeito de ver o mundo, e que eu sou copartícipe, enquanto professor, no aperfeiçoamento, pelo exemplo do pensar ético, da criticidade, deste sujeito que vai se autoconstruir, refletindo sobre a reflexão, pensando o pensamento, estudando o que é o estudo, junto com o professor, em colaboração, no sentido dialógico, da troca de ideias, do respeito e da fraternidade. Portanto, só seria possível uma educação apolítica, né, se não houvesse a possibilidade de transformação. Só poderia ser uma educação apolítica
se todos os envolvidos naturalmente concordassem com o já concordado. Que todos os envolvidos não tivessem críticas e que pensassem totalmente igual. Como não é assim, há disparidades de todos os tipos dentro da sala de aula, vai haver o diálogo, que deve ser amoroso, fraterno, politicamente aceito, porque ele é político. É preciso que educar, portanto, a partir da realidade do professor, da escola, da região, de cada um, possa, junto com a aprendizagem formal, técnica, possa refletir a própria aprendizagem formal e a própria aprendizagem técnica, para que ele possa ser um cidadão que saiba o que fazer de si, um cidadão que saiba como qualificar-se e qualificar a sociedade em que ele vive. Uma educação que não qualifica a sociedade, eu não sei que utilidade vai ter, certo? Educar é politicidade, educar é criticidade, educar é transformar e transformar-se. Certo? Abraço e até a próxima.